As soluções políticas que envolvem os portugueses a pagarem as despesas em Portugal. São dados tidos em Portugal dias. Em Portugal acontece os advogados, as políticas e depois a televisão portuguesa anuncia os trabalhadores da Mara Sul. Aumento dos salários portugueses. Foi aceito as notícias envolvem os portugueses. A casos diferentes do Jornal numa Hora em Portugal. As notícias acontecem dos portugueses dos votos políticos menos. Em Portugal, os medidos foi respondidos aos portugueses do Tribunal da Justiça. Responderam a Tribunal em Portugal aos votos, segundo os votos políticos mentes do Pedro Marques e Jorge Marques, eleito presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal teve ao responsável dos trabalhadores da Mara Sul. Os trabalhadores constituíram o país num assunto privado, assunto dos transportes públicos. Estiveram encerrados os transportes há 3 anos desta empresa e vão voltar outra vez ao Guimarães, em Portugal. Tiveram assuntos das finanças e tiveram uns anos depois da primeira eleições políticas. Em Portugal existe o presidente de Portugal, existe o Portugal, existem os portugueses mais caros da Europa de Portugal. Passo segundo. O passo segundo foi aumentar os impostos de Portugal, de gente famosa. Anos depois da primeira eleições políticas, os advogados descobriram assessoramentos aos portugueses de Lisboa, dos transportes de Portugal. Foi assessoramentos caso depois de malas de viagens. Em Portugal, existe o presidente dos Estados Unidos. Em Portugal, existem os cigarros mais caros de Europa de Portugal. Foi a Santos Dias, Portugal, de gente famosa. E depois, foi anos depois da primeira eleição política, conheceram os portugueses a trabalhar com autores Dias. É verdade. Vou mostrar uma propaganda aos portugueses. Foi eleito presidente desta cidade. Este também foi eleito presidente. E foi este eleito presidente. Pedro Marques, eleito presidente do Partido Socialista. Tiveram acordos das finanças de Portugal. Constataram os países de contas das finanças. Constataram o país num processo do Tribunal da Justiça. O processo está encerrado aqui esta prova. A prova foi, há uns dias atrás, foi encerrado os aeroportos. E depois vamos falar sobre estes catadores. O Sporting é um acaso diferente da justiça em Portugal. E depois temos a Bíblia Sagrada de igrejas portuguesas. Este processo foi encerrado do Concerto das Finanças de Lisboa, deste processo. Este processo está encerrado há 13 dias e não foi encerrado este desganamento dos portugueses. Constituíram a pagar as suas despesas automáticos dias de castas multidões dias de comprimidos a mais os hospitais portugueses têm 112 mais caros da Europa de Portugal. Estas máquinas são para cumprir este processo do Tribunal de Portugal. E este senhor está a falar de quê? Este senhor está a falar de uma política que envolve o país de uma miséria de Portugal. Desta tal justiça. Em Portugal existem 3 maneiras. Existem 3 maneiras. Ou vocês fazem tudo o que é autores de Deus,
ou este dia vai responder ao Tribunal da Justiça. Meus portugueses, cometeram uma oportunidade, cometeram a esperança de Portugal, constituíram o país, em Portugal, do primeiro responsável do diretor dos transportes. Sou eu. Eu sou o diretor. Tiveram uns anos depois da primeira eleições políticas. Eleições políticas destes faleceram aos portugueses. Já pensaram? Eu tenho muitos lançamentos e muitos conhecimentos do Partido Socialista. E quem teve o António Costa foi o presidente em Portugal dos votos do Miguel Carreiro. Constatar o país num processo de não pôs eleições políticas nesta capital. Esta capital tem Setúbal o responsável dos trabalhadores, responsável das portagens e destas coisas em Portugal. Constituíram os países numa miséria dos partidos socialistas. Cometeram erros das mudanças de Portugal no 5 de Abril. O CDU não venha com histórias. O Passo Coelho é o de pior. Constituíram os países mais da Europa dos tribunais da justiça em todas as cidades portuguesas. E constituíram os países a constituir o euro de Portugal de 3 euros por 200 dias, de 40 euros gastaram por mês dos cafés de Portugal. Meus portugueses, não podemos continuar mais numa crise em Portugal, constituir o país num Partido Socialista do Rato de Lisboa, do presidente Pedro Marques e Pedro Jorge Choupana Marques, o eleito presidente no milénio de Portugal, constituir o país numa cabeleireiros e constituir o país numa política da televisão digital. Choupana da TVI, informação e reportagens de Portugal. Este país é para lutar para estes portugueses num futuro de Europa de crise de Lisboa. Senhores portugueses, não podemos fazer votos políticos com André constatar o país, pois a televisão tem conhecimentos dos tribunais dos advogados e dos advogados das juízes de Portugal. Eu tenho um curso de juiz e constatei o meu país num Portugal do Porto e Santarém, e constatei o meu país nos tardes dias de Portugal, as eleições políticas da maneira de Portugal. Este país é para constatar o país do Portugal em interessantes políticas vezes. E eu não sei como este país vai onde parar, senhores portugueses. Eu tenho uma aposta em Portugal. Com CS, as mudanças do euro de Portugal. E tenho ao hospital disponível de milhares de jornalistas do mundo inteiro, constatar o país numa portagem de Portugal, do Eros Portugal e de malas de viagens deste ano das festas da Malha Sul. Estas festas da Malha Sul vão custar milhões de euros aos portugueses e aos telefonemas de Portugal. Estas coisas à Vodafone em Portugal e aos cigarros de Portugal vai custar o país mais caro da Europa de Portugal do que de Lisboa. Meus portugueses, eleito presidente, fazer uma campanha socialista sozinho e constatar o país numa miséria de Portugal, entre nós no mundo inteiro, entre nós da política, entre nós dos jovens, de cortarem os salários, reformas, cortarem em pensões socialistas, aumentar as pensões, aumentar os impostos dias e reformas de milhões de euros dos Estados Unidos de Portugal e da Inglaterra. Talvez a política pode trazer um futuro à Malha Sul. Talvez o TGV, com o estatutário por TGV, dos transportes públicos de milhões de euros do Estado,
em Portugal no Correio da Manhã do Diário de Notícias. Em Portugal existe Estados Unidos, instituído presidentes do aeroporto da base no Montijo e constituir o país na base dos portugueses. Não podemos considerar uma crise entre nós no mundo inteiro a constituir os países mais caros da Europa de Portugal. Aumentar os cafés, aumentar as portagens, aumentar a gasolina e aumentar os transportes públicos. A partir de 100 euros em Portugal, nos passos por Portugal. Constituir o meu país num plano de presidentes da Assembleia da República. Um presidente entre nós, constituir o meu país no presidente de Portugal. É milhões vocês pagam à Troika e às finanças de Lisboa. Não podemos admitir os portugueses de milhões de reportagens de Portugal, dos primeiras roupas e primeiros dias de advogados de Portugal, do Banco Novo de Portugal. Acessamentos à televisão portuguesa. Temos conhecimentos, reportagens e a todos nós. Obrigado. Obrigada, Marques, e presidente do Partido Socialista.